Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai trazer um degradê alto, um degradê mais alto com a máquina 4 no topo, beleza? Esse cabelo é um cabelo mais crespo, um cabelo mais que dá algumas ondulações. E nesse tipo de cabelo é muito importante você, se você, claro, pegar essa visão, utilizar o pente ali para você levantar esse cabelo na hora que você estiver passando, para você ter certeza que ficou bem passadinho. Então passe bem passadinho esse cabelo no topo ali para ficar realmente bem certinho, beleza? E você que gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo realmente didático, trago todos os dias, 11 horas, um vídeo, uma videoaula, né? Normalmente de um cabelo completo, às vezes dando enfoque a um determinado elemento no corte. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ajuda a crescer esse canal para que possamos levar esse conteúdo para outras pessoas, beleza? E você que já é inscrito aí, vai deixando aquele likezão, né? E comenta aí, tira sua dúvida que a gente, na medida do possível, a gente responde todo mundo, beleza? Então, eu passei a minha máquina 4, pode observar que eu utilizo esse pente aí sempre antes, passei bem passadinho ali. Agora eu venho com a minha máquina 3, né? Então a gente vai fazer um 4, 3 e 2. Depois a gente vai começar o nosso degradê. Por que eu prefiro fazer essa parte do topo primeiro? Porque aí eu já defino ali o corte da parte de cima, então eu solto o meu serviço. Você poderia falar, por que você não fez o degradê primeiro e depois passou essa máquina em cima? De uma certa forma é melhor você já ir fazendo isso, porque você já tem um encaixe total da lateral com o topo quando você for disfarçar a parte da máquina 2. Então eu prefiro dessa forma, beleza? Passo a minha máquina 2 ali, já preparando a máquina 3, preparando para a máquina 2, né? Agora passo a minha máquina 2, deixando o máximo conectado possível o topo com a lateral ali, beleza? Então esse vídeo está em velocidade normal, a gente não quis mudar a velocidade dele porque é importante às vezes a gente ter um conteúdo realmente 100% completo, mesmo que algumas partes tem que ser cortada por causa do tamanho mesmo do vídeo, né? Para não ficar exageradamente cansativo, mas o movimento, a forma que eu utilizo a máquina, tudo isso é importante se observar, principalmente você que não tem experiência ou tem pouca experiência. Essa movimentação do pente, da máquina, como utilizar, isso é muito importante, beleza? Agora eu venho no meio ali da recessão, né? Na recessão média, né? Eu passo a máquina 2, a máquina 1, beleza? Passa dessa máquina 1 para quê? A gente vai dessa área para baixo, a gente vai definir a nossa área clara, e dessa área para cima a gente vai escurecendo ela, beleza? É muito importante a gente fazer uma separação em um degradê baixo, médio e alto. E basicamente eu sempre defino ela com a minha máquina 1. Como assim? Observou ali que eu utilizei ele mais ou menos no meio da recessão, um pouquinho abaixo do meio, a minha máquina 1. Se eu fosse fazer um mid fade, eu traria até na recessão baixa. E se eu fosse fazer um low fade, eu ia trazer abaixo da recessão baixa. Eu ia trazer ali naquela voltinha do pezinho, beleza? Então, essa diferenciação, ela vai te dar mais ou menos um norte. Que tipo de degradê você vai fazendo na hora do corte. Então, não sei se você conseguiu pegar a visão, mas a visão é essa, beleza? Eu venho agora com a minha máquina 0,5 ou meio e eu faço ali dessa marcação da máquina 1 para baixo, a gente vai fazer uma
um degradê de cima para baixo, né? A gente vai fazendo esse degradê ali de cima para baixo, dando muito mais facilidade na hora da máquina zero. Se você vem com a máquina zero e marca, você vai ter bastante dificuldade para você tirar essa marca. Seria impossível? Não. É viável? É sim. Mas eu acho, baseado em várias vezes que eu ensinei, vários alunos meus, que a forma de fazer desse jeito aí, eles encontraram mais facilidade para não se perder na hora de fazer um degradê. Exemplo, tá vendo aí? Eu passei a 0,6, eu passei a 1, aí eu vim com a 0,5, aí eu venho agora com a minha máquina 0 alta e depois eu venho com a 0. Se eu fosse navalhar, também a navalha. Dessa forma aí, você não tem aquele degrau, aquela linha para tirar. A chance de você criar uma marcação, uma linha marcada, é quase zero, porque você não trabalha com a marcação, tá vendo? Quando a 0 vem, ela já vem conectando e limpando tudo, ó. E pronto. Por mais que você não tenha tanta habilidade para fazer esse degradê, digamos assim, às vezes realmente começando, vai sair alguma coisa, ou seja, vai sair alguma coisa que se pareça com o degradê. Por que eu falo se pareça? Porque é muito compreensível a gente imaginar que uma pessoa que tem pouca prática ou quase nenhuma prática na hora de fazer um corte, ele não consiga fazer toda a limpeza, todo o degradê bem limpinho para ficar bacana, né? Então, ele vai ter mais dificuldade. Se eu criar um monte de linhas, ele vai ter muita dificuldade de quebrar essas linhas. Não estou falando mal de quem faz o degradê com marcações com linhas, entendeu? Até acho bem legal porque a linha ela vai delimitando as áreas, né? Então isso é bem legal mesmo. Porém, para a pessoa que tem mais dificuldade de tirar uma linha ou um iniciante ali, que também, claro, vai ter muita dificuldade, dessa forma aí, por mais que não fique limpo o degradê dele, não vai ficar marcado, né? E um degradê marcado que chama muita atenção de forma errada. Então é legal você ter esse tipo de atenção para você, na hora de fazer o degradê, não deixar ele marcar muito, beleza? Então, é o que eu costumo dizer, você pode até fazer um degradê e ele ficar meio sujo, alguma coisa assim. Não que eu estou falando aqui pode, no sentido que deve. Mas estou falando que uma pessoa que está começando, ela tem aquelas dificuldades de tirar aquelas pontinhas, aquelas manchinhas e tal. Mas se ficar sem as marcações gritantes, você já consegue passar. O seu cliente, ele que normalmente ele não tem aquela visão, aquele olho clínico, ele vai aceitar de boa, de bom grado, entendeu? E você vai conquistar já os seus primeiros clientes na barbearia. Com certeza isso vai acontecer. Então, agora a gente passa a nossa máquina 1,5. Eu passo a máquina 1,5 aí já para quebrar essa linha, passo a 1,5 alto e 1,5 baixo. Nesse corte aí, nesse cabelo principalmente, que é o cabelo bem mais arrepiadinho, tá vendo que eu utilizo esse pentezinho na frente? Isso me facilita. Acredite se quiser, mas isso é um dificultador. Não é, porque eu não preciso ficar esfregando a máquina muito. Eu passo ali poucas vezes e já tiro tudinho ali que eu preciso, olha só. E a linha já vai sumindo somente com a máquina 1,5. Ela já vai sumindo e o degradê vai aparecendo. É bem legal essa forma de fazer degradê, porque você tem um degradê que aparece quase que de forma mágica na hora que você está fazendo, né? Talvez não seja o melhor
e até acho que não, até o melhor degradê mais espalhado, o degradê mais bacana, mais marcado, mais isso, mais aquilo, ok, não tem problema você achar isso, normal. Nem acho que é também. Mas eu tenho certeza que para você, e eu tô falando com você que tem dificuldade de fazer degradê, para você, essa é uma boa forma, não é a melhor e não é a única, mas é uma boa forma de aprender, dominar o degradê, né? E ter cortes satisfatórios, que é isso que eu tô falando, tá vendo? Olha só, a coloração que vai dando, esse acinzentado, que é o legal do degradê, né? Num degradê mais alto é muito importante ter todo esse espalhamento e a cinza. Isso é bem legal, mas bem legal mesmo. Quando o degradê é mais curtinho, quando a gente tem aquele low fade, aí sim você vai espalhar menos ele vai ficar um pouco mais sombreado, e é assim mesmo que funciona, entendeu? O degradê médio, um mid fade, ele já fica um pouco sombreado e um pouco espalhado. O high fade ele pode e deve ser 100% espalhado. Ah, mas se o cliente gosta daquela marcação, daquela sombra, aí você faz de acordo com o cliente. Sempre quem vai mandar na barbearia, no seu corte, é o seu cliente. Mas como assim? O cliente tem sempre razão? Não. Ele tem razão quando ele tem razão. Se ele tiver sem razão, se ele pegou, desrespeitou você, ele de alguma forma tentou te humilhar e tal, ele não tem razão. Entendeu? Mas então como ele tem sempre razão? Quando ele faz um pedido de um determinado serviço, está pagando por aquele serviço, ele quer receber aquele serviço. E aí você não está certo se você não entrega o serviço que ele está pedindo. Beleza? Então é nesse sentido que o cliente tem sempre razão. Ok? Eu passei ali a máquina 1,5, vim com a minha máquina 1 alta, 1 baixa, e agora eu estou com a minha máquina 0,5, dando aqueles últimos polimentos nessa região. Você pode observar que ela está ficando bem mais cinza. Ainda ficou alguns pesos na parte de cima, que a gente vai tirar ali com a tesoura dentada e vai deixar esse cabelo bem correto, bem bacana pro dia a dia, beleza? Então, mais uma vez, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, beleza? E se é inscrito, já deixa aquele likezinho aí. Por quê? O like é muito interessante, tanto o like como o comentário. Ele ajuda a ranquear esse vídeo. Ele ajuda o YouTube jogar esse conteúdo para mais pessoas. Ah, mas eu tô nem aí para as outras pessoas. Cara, aprenda uma coisa, se você não sabe disso. A forma de se ajudar, a principal forma de se ajudar é ajudando o próximo. Entrega aquilo que você sabe. Se você já é um barbeiro, de repente você é um barbeiro, você está vendo esse vídeo, você sabe melhor do que eu esse corte. Isso eu trabalho de forma bem tranquila. Eu tô ciente, não sou o melhor barbeiro do mundo, de jeito muito menos, talvez não seja nem da minha cidade, mas eu aprendi a compartilhar aquilo que eu sei. E quando eu compartilho o que eu sei, eu passo a realmente ter relevância, digamos assim, passa a ter sentido a minha existência. Então, pega essa visão aí. Então, se você está vendo esse vídeo e você conhece mais do que eu, ou igual eu, ou um pouco menos, ou um pouco mais, não interessa. Se você tem conhecimento, cara, ensina o seu amigo, ensina o seu vizinho, ensina o seu cliente, ensina aquele seu sobrinho, ensina as pessoas que estão à sua volta, ensina. Porque ensinando é que você vai fazendo novas lideranças, você vai deixando o seu legado. E isso é bem legal. Eu fico muito satisfeito quando um aluno meu vai crescendo, monta a barbearia e progride, entendeu? Na profissão. Isso é muito legal. Isso vale mais, muito mais que qualquer dinheiro que eu venha ganhar nessa profissão. Você pode ter certeza. Não é de
de boca não, é de coração mesmo. Show? Claro que o dinheiro por tudo responde, precisamos dele, não tem jeito. Mas é muito mais valioso. Beleza pura? Sem mais delongas, vamos continuar o vídeo. Você pode observar ali que eu molhei esse cabelo, dei uma massageadinha, pintei ele todo para baixo. E agora eu venho ali tirando ali, ó, dando aquelas últimos acertos, né? Aqueles detalhezinhos que fica entre uma máquina e outra ali, principalmente nessa junção entre a 4 e a 3. Fora que tem alguns detalhezinhos no topo também de ondulações, que é bem legal você vir com a tesourinha e tirar. Você tanto pode tirar com tesoura dentada como tesoura de corte. Eu tirei um pouco com a tesoura dentada, mas também tirei um pouco com a tesoura de corte. Então isso você vai dando uma... quando eu tiro com uma, quando eu tiro com outra. Eu sempre priorizo a tesoura de corte, porque eu acho que ela fica um trabalho mais correto. Essa é só a minha visão. Só que toda vez que você tem uma dificuldade de alcançar um resultado com a tesoura de corte, você vem com a tesoura dentada e trabalha com ela, que funciona também super, super bem. Beleza? Em alguns casos até melhor, realmente. Aí agora eu passo uma pomadinha esse cabelo, só mesmo para abaixar aquelas pontinhas. E vou secar esse cabelo de forma bem natural, tá vendo? Eu nem tô usando escova ali nesse momento. Secando esse cabelo de forma natural ali. Usei uma escova ali para dar uma chapada ali, mais para espalhar esse ar, né, e secar esse cabelo o máximo possível. Mas claro que é um cabelo que... mas você tá secando um cabelo tão curto desse jeito. Cara, o acabamento final dele só vai ser possível se eu secar ele. Se eu deixar ele molhado, ele vai ficar com umas pontinhas arrepiadas, não vai ficar legal. Então, sequei ele todinho, pintei ele para baixo. Agora eu venho com a minha tesourinha dentada, trabalhando alguns detalhes, alguns pontos. Olha só, principalmente ali na conexão entre topo e lateral, onde a gente precisa de espalhar melhor esse degradê ali, aquela quina, tirar alguns pontinhos de peso, algumas sombrazinhas. Então é legal. E também no topo ali tem algumas ondulações, mesmo com a altura da máquina 4 apareceu algumas ondulações ali. Então é bem legal você dar uma melhorada nisso. Não vai tirar 100%, mas você consegue melhorar isso bastante, beleza? A frente, a gente vai fazer um pezinho na frente, mas o mínimo possível. Nosso cliente não gosta daquela coisa muito marcada não, então muito exagerada não. Então eu tiro basicamente ali só cabelo mesmo, assim. Eu não subo além do nascimento do cabelo. Eu tiro ali no limite ali do cabelo, mas ele gosta de ficar bem certinho à frente ali, também porque ele utiliza o cabelo sempre baixinho. Beleza? Então utiliza a máquina de telha. Um dos segredinhos, assim, um macetezinho, né, ou uma técnica, o nome que você quiser dar aí, para você fazer esse pezinho na frente, é o que? Olha só, tá vendo esse dedinho que eu uso ali? É ele que eu escoro no rosto do cliente quando eu tô segurando a detalhada, o dedo do meio, o dedo central, né? O dedo malvado, né? Aquele que as pessoas fazem, aponta para o outro normalmente quando quer xingar o outro. É aquele dedo. Esse dedo, você vai ter o controle ali da precisão com a testa do cliente ali, então é mais legal. Outra coisa, outro detalhe, nunca começa do canto pro meio. Sabe por quê? Se você errar, você vai entrar e você vai acabar com a frente do cliente. Começa do meio para a beirada. Pô, mas faz diferença? Cara, faz toda diferença, acredite. Isso já aconteceu comigo. Esse detalhezinho, essa técnica é uma técnica muito antiga, mas muito eficiente em cabelos baixos como esse. Você bota o pente com a navalha e você passa ali a favor do fio ali, com muito cuidado para ficar só nas pontinhas mesmo. E dá um acabamento bem legal e fica bem bacana. Passei ali uma pomadinha para finalizar esse cabelo.
um corte padrão do dia a dia, mas, cara, aparece demais na barbearia cortes semelhantes a esse, né? Então, todas as barbearias vai aparecer, não é? Eu tenho certeza que da sua barbearia já apareceu. Se você é um iniciante, você vai cortar várias e várias vezes cabelos como esse aí. O cara chega, passa uma máquina em cima, quer fazer um degradê e o resultado é esse, um resultado padrão, um resultado do dia a dia. Não é nada para tirar uma fotografia com todos os detalhes, nada. Você pode observar o menino trabalhando no canto, trabalhando no outro. Eu estou no meio do dia de trabalho, eu mostro a realidade da barbearia. Muito raramente, volta e meia, eu trago algum conteúdo um pouquinho mais trabalhado quando eu tenho tempo, ou eu faço aos domingos, ou alguma coisa nesse sentido. Aí eu trago um trabalho um pouquinho mais, mas no geral é um conteúdo do dia a dia, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que eu tenha te ajudado em alguma dúvida. Se você, cara, se você tirou uma única dúvida, já compensou, beleza? Forte abraço e aquele abraço, tchau.